E aí pessoal, beleza? Bom, mais um vídeo da série Baixar Drives que eu estou fazendo aqui no meu canal para você aprender como baixar drives da sua placa-mãe. Então eu estou tentando fazer de todas as marcas, conforme eu for fazendo eu vou deixando na descrição de cada vídeo para baixar corretamente os drives da sua placa-mãe. Nesse caso aqui da ASUS, eu vou ensinar como baixar os drives da placa-mãe e também baixar drives para o seu notebook, porque a ASUS é fabricante de placas-mães e de notebooks também. Então a primeira coisa que você vai fazer é acessar o site da ASUS, que eu vou deixar aqui na descrição também. Logo após ter acessado o site da ASUS, você vai vir aqui em suporte e depois em suporte de novo. Aqui ele vai pedir o modelo do seu produto. Vamos lá. Se você não sabe qual é o modelo do seu produto, se você tem uma placa-mãe ou um notebook, no caso dos notebooks, você vai fazer o seguinte: na caixa vai estar escrito qual é o modelo do seu notebook. Eu tenho um exemplo aqui, que eu entrei no site das Casas Bahia e procurei um notebook da ASUS como exemplo. No meu caso aqui é um notebook ASUS Z450LA. Sempre você procura essas letras e números depois do nome ASUS, que normalmente é o modelo. Se você não tiver mais a caixa do seu notebook, olha em cima, abaixo do teclado ou então debaixo do notebook, que vai estar escrito alguma coisa como modelo ou model, M-O-D-E-L, que é um modelo referente ao seu notebook. Bom, eu vou copiar aqui este modelo de notebook para usar como exemplo e eu vou vir em copiar. Logo após isso aqui eu vou ensinar como você baixa os drives para a sua placa-mãe, para quem tem um PC. Vou voltar lá no suporte da ASUS e vou colocar o modelo aqui. Lembrando, aqui você coloca o modelo do seu notebook da ASUS para baixar os drives. E vou clicar nessa lupazinha. Como vocês podem observar, ele já mostrou a imagem aqui do notebook. E como vocês podem ver, é o mesmo modelo lá do site das Casas Bahia. A única diferença é a cor. Bom, então depois de você ter achado o modelo do seu notebook, você vai clicar aqui em Drive and Tools. Bom, após o site ter carregado, verifique se essa parte aqui, drives, controladores e ferramentas, está em negrita assim, ó, com fundo preto, que quer dizer que está selecionado, que você vai baixar os drives. Bom, agora vamos selecionar o nosso sistema operacional. Se você não sabe se a versão do seu sistema operacional é 32 ou 64 bits, você vai fazer o seguinte: você vai apertar no seu teclado a tecla Windows mais Pause Break e ele vai abrir esta janela aqui, ou vou fechar aqui. Você abre uma pasta qualquer do seu computador e vem aqui no canto esquerdo, clica com direito em cima de meu computador ou este computador e clica em propriedades, que vai abrir a mesma janela se você apertar o Windows mais Pause Break. Bom, aqui tem algumas informações referentes ao meu Windows. Meu Windows é o Windows 10 e a versão dele é aqui, tipo de sistema. Sistema operacional de 64 bits. Ou seja, se o seu for 64 bits, vai estar escrito a mesma coisa que o meu, sistema operacional de 64 bits. Se o seu for 32 bits, ou vai estar escrito sistema operacional de 32 bits ou sistema operacional de 86 bits ou x86, que é a mesma coisa que 32 bits. Então, agora que você sabe qual é o seu sistema operacional, no meu caso aqui é o Windows 10, sistema operacional de 64 bits, eu vou voltar lá no site e vou selecionar aqui o meu sistema operacional. No caso de vocês, vocês vão selecionar o sistema operacional de vocês. Bom, como é o Windows 10 64 bits, eu vou selecionar aqui o Windows 10 64 bits. Eu vou deixar uma coisa clara aqui. No caso de vocês, se o seu notebook que você selecionou aqui, o seu modelo, não tiver a opção de Windows 10 64 bits e o seu sistema operacional for Windows 10, mas não tiver ele aqui na lista, você pode selecionar o Windows 7 64 bits, que os drivers do Windows 7 funcionam no Windows 10, mas só se não tiver na lista o seu sistema operacional. No caso, você tem um 8.1 ou 8 e não tem aqui listado os drivers para o Windows 8.1, você pode selecionar o Windows 7 64 bits. Mas como nesse caso aqui tem o Windows 64 bits, então eu vou selecionar o Windows 10 64 bits. Bom, aí ele vai me dar todos os drivers e ferramentas desse notebook. Bom, o mais importante para poder baixar é o drive de LAN, que é o drive de rede, ou seja, o drive que vai funcionar a sua internet cabeada. Como vocês podem ver, tem dois drives aqui, ó. Baixe sempre o mais recente, aqui está a data de atualização do drive. No caso desse aqui, o de cima é o mais recente. Você apenas vai clicar aqui em Global
e ele vai começar a fazer o download do drive. Bom, existem outros drives que são importantes também, como o VGA, que é o drive da sua placa de vídeo on-board, o drive de áudio, o drive de chipset, e no caso para notebook você tem que baixar o drive de touchpad, que é o mousezinho aí desse quadradinho abaixo do teclado. E obviamente temos que baixar também o drive wireless, que é o drive de rede sem fio, e se você quiser, o do Bluetooth. Os outros drives são drives adicionais. Eu indico baixar todos e instalar todos. Porém, lembrando, baixe um drive de cada. No caso do LAN aqui, são 2 drives que tem, esses 2 aqui. Baixe o mais atualizado apenas, instala só ele. No caso do VGA, que é o drive de vídeo, também tem 2 drives, um mais atualizado que o outro. Baixe sempre a versão mais atualizada. Bom, após ter baixado, você instala normalmente os drives para o seu notebook. Agora vamos aprender como baixar os drives para sua placa-mãe ASUS, para quem tem placa-mãe da ASUS. Eu vou fechar aqui e vou voltar para o site da ASUS. Você vai seguir o mesmo passo, é basicamente a mesma coisa. Você vai vir em suporte e suporte novamente. Aqui você vai ter que selecionar o modelo da sua placa-mãe ASUS. Bom, eu pesquisei um modelo aqui como exemplo, porque eu não tenho uma placa-mãe ASUS, a minha placa-mãe é da Gigabyte, como exemplo pra gente. Tô aqui no site do Extra, e como vocês podem ver, eu selecionei uma placa-mãe ASUS M5A97. Bom, como no caso dos notebooks, a placa-mãe, o modelo dela vem na caixa, e também vem escrito na própria placa-mãe, impresso na placa-mãe. Mas se você não pode abrir o seu computador, então você não tem como saber qual é o modelo. Porém, podemos utilizar um programa para descobrir qual é o modelo da nossa placa-mãe ASUS. Bom, o nome do programa que vamos utilizar é AIDA64. É este programa aqui que eu vou deixar o site também na descrição. Para você fazer o download, basta você acessar o site, que eu vou deixar aqui na descrição, clicar em download, descer a página e clicar em download.aida64.com. E você vai fazer o download do programa AIDA64 para saber qual é o modelo da sua placa-mãe ASUS. Bom, após ter baixado o programa, basta você instalar ele normalmente. É muito fácil instalar esse programa. Então, depois de você ter baixado o programa, você vai abrir ele. Você vai vir aqui, AIDA64 Extreme, e vou aguardar abrir o programa. Bom, esse programa ele é pago, porém ele te dá 30 dias para você testar o programa, e é o suficiente para a gente descobrir qual é o modelo da nossa placa-mãe. Vai aparecer uma mensagem para você que você tem apenas 30 dias, mas basta você fechar ou clicar em OK. Bom, após ter aberto o programa, você vai vir aqui em placa-mãe e novamente em placa-mãe. Bom, após ter carregado, aqui em cima vai estar escrito nome da placa-mãe. No meu caso é uma Gigabyte G41MT S2. No caso de vocês, se a placa-mãe de vocês forem ASUS, vai estar escrito ASUS e o modelo referente à sua placa-mãe. Como eu não tenho uma placa-mãe da ASUS, eu tive que pesquisar na internet uma placa-mãe para poder dar um exemplo para vocês de como baixar os drives dela. Você vai fazer o seguinte, você vai anotar, normalmente vai vir escrito ASUS e depois do nome ASUS vai vir um modelo. Você anota esse modelo em algum lugar, num papel ou no bloco de notas e volta lá no site da ASUS, no suporte. Lembrando, para abrir essa aba aqui, basta você entrar no site da ASUS normal, vir em suporte. Então vamos digitar aqui qual é o modelo da nossa placa-mãe. No caso de vocês, vocês vão buscar aqui o modelo. Como eu não tenho uma placa-mãe, eu vou pegar aqui no site. No meu caso aqui é uma M5A97. Eu vou copiar e vou colocar aqui modelo do produto e vou colar. Se vocês tiverem a caixa da sua placa-mãe, é muito melhor, que aí você tem todas as informações na caixa. Bom, no meu caso aqui, ele me deu várias opções de placa-mãe, porque existem várias versões dessa placa-mãe. Eu vou olhar lá no site exatamente qual é. Vamos observar aqui. Então essa aqui é uma placa-mãe ASUS M5A97 LER2.0. Vou voltar lá no site. Como vocês podem ver, é esta placa-mãe aqui, ó, M5A97 LER2.0. Tem outra aqui, mas não é LE, e tem outra que é uma EVO. Bom, essas informações vai ter ou na sua caixa ou então aqui no AIDA64 em nome da placa-mãe. Bom, então após ter achado a sua placa-mãe aqui no site da ASUS, você vai clicar em Drive and Tools. O mesmo processo que a gente fez para os notebooks. Bom, após ter carregado, a gente tem que selecionar o nosso sistema operacional. E como você vai descobrir qual é a versão do seu sistema operacional? Você vai apertar a tecla Windows mais Pause Break, da mesma forma que eu ensinei no notebook, é a mesma coisa. Bom, você vai ver qual é o seu Windows,
no meu caso aqui é um Windows 10. Tipo de sistema operacional 64 bits, como eu já havia falado, se o seu for 32 bits vai vir escrito x86 ou 32 bits, é a mesma coisa, x86 ou 32 bits. No meu caso é um sistema operacional Windows 10 64 bits. Bom, agora que eu já sei essa informação, posso fechar e vou selecionar aqui, ó, Windows 10 64 bits. A mesma coisa vale para a placa-mãe, que eu havia falado para os notebooks. Se você tem um sistema operacional Windows 10 instalado no computador ou Windows 8, mas aqui não tem a opção de você selecionar o seu Windows, você pode selecionar o Windows 7 64 bits ou o Windows 7 32 bits. Porque o drive do Windows 7 vai funcionar no Windows 10. Talvez não com a mesma performance se tivesse exatamente um drive para o Windows 10, mas vai funcionar. De repente não vai ter listado aqui o seu, porque o modelo da sua placa-mãe foi descontinuado e provavelmente não tem mais atualização para ela. Mas basta você selecionar o Windows 7 se não tiver aparecendo no seu sistema operacional. Bom, no meu caso aqui é o Windows 10 64 bits. Eu vou selecionar, basta clicar em cima. E ele vai me dar todos os drivers para a minha placa-mãe. No caso, os drivers mais importantes para a placa-mãe são o de LAN, que é o de internet, o de áudio. Bom, e nesse caso aqui deveria aparecer VGA, que é o drive de vídeo. Porém, no meu não aparece porque essa placa-mãe não tem placa de vídeo integrada. Se sua placa-mãe tiver uma placa de vídeo integrada, vai vir um drive aqui escrito VGA. Então você tem que baixar ela porque é o drive da sua placa de vídeo onboard. Então, para você baixar o drive, basta você clicar no caso aqui da LAN, que é o drive de rede, da internet cabeada, basta você clicar em Global. E ele vai começar a fazer o download do drive da sua placa de rede. O mesmo vale para os outros drives. Bom, após ter baixado, você vai instalar o seu drive normalmente. E é isso aí, pessoal. Eu pretendo trazer vídeo de mais marcas possíveis, de fabricantes de notebooks, de computadores ou de placa-mãe, ensinando como baixar o drive original da sua placa-mãe, ou seja, da própria fabricante. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei aqui embaixo se você gostou desse vídeo. E se você não gostou do vídeo, deixa aqui no comentário por que você não gostou do vídeo. E assim eu fico sabendo e tento melhorar cada vez mais. Não se esqueça também de se inscrever no canal, porque se eu ainda não fiz um vídeo da marca da sua placa-mãe, provavelmente eu vou fazer. Então fique ligado aqui no meu canal, se inscreve aí. Me segue também nas minhas redes sociais, que também eu vou deixar aqui na descrição, no Twitter e no Facebook. E valeu!